E finalmente, gente, para a gente falar do nosso modelo pedagógico, que é a tal da educação cristã, né? No site do Instituto Ave Maria está escrito lá, né? Uma educação centrada em Cristo, né? Vamos ver como é que está escrito aqui, deixa eu ler lá no site. Sendo Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, a verdade e o Senhor de todas as ciências, e considerando a frágil e passageira condição do corpo humano, comparado à natureza eterna da alma, é fácil compreender que prosperar sem Cristo é fracassar. Portanto, viver e fazer tudo por Cristo, com Cristo em Cristo, faz com que a vida não seja uma morte, mas o seguro caminho do sucesso, né? Então, isso é o homeschooling católico, um programa completo, academicamente forte, centrado em Cristo e que com o Pai e o Espírito Santo é a verdade e o Senhor de todas as ciências, tá? Isso é o que está lá no nosso site, né? Mas por que nós tomamos essa decisão? Porque, em primeiro lugar, né, nós temos que entender o seguinte, né? Nós aprendemos na nossa vida que a gente precisa deixar um mundo melhor para os nossos filhos. Já ouviram essa expressão? Né? Só que estão esquecendo de deixar filhos melhores para o mundo. E hoje, esses filhos que não são melhores ocupam cargo de juízes, na medicina, cargos na Secretaria da Educação, cargos nas escolas como professores e gestores, cargos como administrador de empresa, como médico, né? São seres humanos terríveis, sem nenhuma virtude, né? E olha só como é que é esse ser humano. Ele é mais ou menos assim. Eu sou administrador de empresas, né? Então, o que a gente aprende na administração? Você não é contratado para ser um administrador e para montar a estratégia. Você é contratado para dar lucro. Então você tem que dar lucro. Daí você olha para a tua folha de pagamento e vê qual que é o funcionário mais caro que você pode mandar embora para contratar o mais barato. Né? Não é a competência, é o preço. Né? Aí você vê que aquele funcionário, você pode, né, não pagar as férias dele, você pode, né, dar um jeito de, né, cortar alguns custos, você não paga as férias. Né? Você exige que o funcionário trabalhe feito louco e não paga hora extra. Né? E esse é um cara que é executivo de empresa, paletó, bonitão, né? Tem que subornar alguém, vão subornar, o negócio é de chegar lá, né? Tem que prejudicar o fornecedor, espremer até que ele peça falência. Não tem problema, a gente faz isso, né? Correto? Então, e aí a pessoa, ela aprendeu que você, na empresa, é assim que funciona, né? Aí esse cara sai com os amigos. Esse cara ou essa cara, né? Homem ou mulher, né? Sai com os amigos e lá com os amigos fala palavrão, né? Trata todo mundo mal, né? Trata mal o garçom, trata mal o faxineiro, aquela coisa toda, né? Porque é o gostosão, né? Vai pro prostíbulo, né? Enche a cara, deixa faltar dinheiro em casa, né? Aí a pessoa, né, vai na igreja e lá reza como, né, um cara mais puro do mundo, ó Senhor, né? Aí lá em casa ele faz o papel do bom marido e do bom pai. Quem é você? Jesus Cristo chamava isso de hipócrita, né? Máscara. Hipócrita é a máscara. Quem é você de verdade? Né? Por quê? Sabe por quê? Porque puseram a religião numa caixa e o resto do ser humano nas outras caixas. Tem o ser humano da igreja, o ser humano do trabalho, o ser humano do prostíbulo, o ser humano marido, o ser humano pai, filho, sei lá. Né? Gente, tá errado, você é o único ser. Né? E aí então, quer dizer, como é que a gente aprende isso? A gente aprende reconhecendo o Senhor dos Senhores. E por que a gente então coloca Cristo no centro da educação do Instituto Ave Maria? Porque isso é o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, a partir do momento que você ama a Deus, da perspectiva dele, você passa, né, a falar, poxa, eu tenho um Deus. Muito mais do que um Deus. Né? Você tem alguém que você nasceu, foi criado para ser imagem e semelhança. Quando Deus estava criando o mundo, ele disse, faça-se isso, faça-se aquilo, faça-se aquilo outro. Em determinado momento ele parou e falou assim, olhou para si mesmo e disse, façamos. Leu Gênesis, que bonito.
O homem foi criado no coletivo, não foi criado na ordem, né? Pai, Filho e Espírito Santo falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo está em você. Você tem corpo, alma e espírito. Né? Assim como Deus. Deus tem um corpo, Jesus Cristo. Né? Tem alma e tem espírito. Alma eterna, o Pai e o Espírito Santo. Né? Então, quer dizer, você foi feito para ser isso, cara. Né? Ah, mas como é que eu conheço Deus? Jesus Cristo disse, conheça a mim e você conhece o Pai. Não é? Então, nós temos uma referência, um modelo para o qual nós fomos feitos. A gente aprendeu que errar é humano. Não aprendeu? Está errado, errar não é humano, errar é desumano. Pensa as consequências do erro. As pessoas elas erram e falam, não, é só um suborno, é só uma mentirinha, é só um esqueminha. Ah, o mundo é assim mesmo. Né? E quais são as consequências desse erro? Né? A prova é que errar não é humano, que Jesus Cristo é humano. Ele é 100% homem, 100% Deus. Né? Então, gente, por quê? Porque eu quero que os seus filhos se tornem médicos na faculdade de medicina, que eles querem ser médicos. Se tornem engenheiros na faculdade de engenharia que eles querem, lá no ITA, lá no MIT, né? Lá na NASA. Né? Eu quero que o seu filho prospere, que ele seja um juiz, que ele seja um juiz do STF, que ele seja um presidente da República, um governador, um vereador, um senador, né? Que ele seja um... tudo que ele quiser ser. Mas seja esse ser humano perfeito, modelo e semelhança de quem? De nada mais do que o perfeito. Jesus Cristo. Correto? Então, o que acontece? A nossa educação, ela é esse o modelo pedagógico. Tá? E como é que é isso? Né? Nós temos a aula de religião e pronto, depois nas outras matérias não tem Jesus? Não, nós temos uma aula que se chama Estudo Sagrado. E temos as outras matérias que não são de religião, mas também tem Cristo. Né? E é importante entender isso porque uma pessoa que não entende como é que funciona a estrutura do material didático, acha que toda aula é de religião e não é. Tá? O primeiro ponto é o seguinte, toda aula começa com uma oração. E olha o poder da oração. Né? Quando eu era palestrante, né, e fazia convenções, eu sempre começava minhas palestras com uma oração. Sabe o que acontecia? As pessoas chegavam para o evento, né, olhando no celular, preocupado com os problemas, né, pensando um monte de coisa e tal, conversando, nervoso, tenso. Pessoal, vamos começar a nossa palestra? Vamos. Antes de começar, todo mundo levanta, dá as mãos, vamos rezar o Pai Nosso. Agradecer esse momento. Todo mundo parava, desligava o celular, desconectava do mundo, levava para o eterno, rezava, minutinho, a gente começava a palestra, era um sucesso, minha vida inteira. Né? Aula para 30 pessoas na sala de aula, todas as aulas que eu fiz na minha vida foram assim. Tá? Certo? Todas as palestras que eu fiz para 100, 200, 300 mil pessoas sempre foram assim. Tá? Então, gente, eu falo para vocês, você começa com oração, os seus filhos são os que mais gostam. Às vezes o pai tem a tentação de falar, vamos pular a parte da oração, vou direto para a matéria. Não faça isso. Né? A parte mais... Quando você ora, você faz com o Espírito Santo. Eu faço 4 reuniões dessa por semana, igualzinha. Todas elas eu rezo antes. Falo, Deus, eu sei o que eu vou falar, mas só o Senhor conhece o coração das pessoas. Né? Então me ajuda, né, a chegar lá. Correto? Então, o que acontece? Esse é o modelo, tá? Da educação do Instituto Ave Maria, mas não fica só na oração. Vamos lá. Vamos supor que você vai estudar matemática. Né? Então, na hora de estudar matemática, nós começamos a explicar a matemática. A matemática é a linguagem universal. 2 mais 2 é igual a 4 em qualquer lugar do mundo. Né? Sabe por quê? Porque é a linguagem de Cristo, a linguagem de Deus. Né? Porque a matemática é absoluta e Deus também é. A matemática é imutável e Deus também é. Né? Olha que bonito. Né? Aí vamos estudar física. Na física, o teu filho estuda o tempo e o espaço, não estuda? Nossa, que legal, né? Tempo e espaço. Vamos lá.
tempo, hora, minuto, segundo, né? Certo? Espaço, metro, quilômetro, né? Isso aí é tempo e espaço, né? Então, quilômetro por hora é uma relação do tempo com o espaço, né? Velocidade. Então, quer dizer, quando a gente ensina tempo e espaço para o teu filho, a gente aproveita para ensinar outras coisas, né? Que Deus é o Senhor de toda a criação, né? E o tempo é a criação de Deus também. E olha que legal. Deus não se submete ao tempo. Ele está além do tempo. Por isso ele é onipotente, onisciente, onipresente, né? Ele está antes da criação. A criação está em Deus, mas Deus não está na criação. Ele é o Criador. E aí, olha o que isso transforma no coração do teu filho. O teu filho expande. Você expande. Você descobre o que você é de verdade, né? Aí nós vamos lá, então, para química, né? Os elementos, né? Quem criou os elementos? Deus. O homem conhece todos os elementos? Não. Isso afeta Deus? Não, mas afeta o homem. O homem, de vez em quando, tem que descobrir um elemento, você não consegue fazer alguma coisa, né? Então, é isso, né? Aí você vai estudar com teu filho geografia, né? Os astros, as estrelas, né? Cosmologia, o Sol, a constelação, né? Certo? Enfim, é, o relevo, né? A água, a porção molhada, né? Os continentes, a porção seca, tá no Gênesis, certo? Né? Aí você vai ensinar a história pro teu filho, né? Vamos lá. Dá para tirar Deus da história? Deus está na história desde o dia que ele disse faça-se. E então ele estará na história até o último dia, né? Ele vai estar na história até o Apocalipse, né? Então não dá para tirar. Existe uma história antes e outra depois de um cara. Dá para tirar, mudar essa história? Esse cara é Cristo, antes de Cristo, depois de Cristo. Como é que você muda, né? Deus não está na história, né? Não é questão de falar de religião, mas qual foi o primeiro ato social que aconteceu no Brasil? Uma missa. Dá para tirar Deus da história? Qual o nome da primeira cidade do Brasil? O nome de um santo, São Vicente, né? Então não dá para tirar Deus da história. Tudo, né, tem Deus na história, né? Então, a não ser que você não seja honesto, correto? Na biologia, vamos ensinar biologia para os seus filhos. Então nós vamos ensinar na biologia, filho, no mundo, né? Se você for prestar o vestibular, vão perguntar se o homem veio do macaco. E você vai dizer que sim, porque existe uma teoria que chama teoria da evolução de Darwin, né? Algumas pessoas falam que é verdade, mas não é, só uma teoria. Então, se você tiver a opção de pôr macaco, homem veio do macaco, você põe que sim. Mas ninguém provou isso até hoje, nem vai provar, né? Porque o Deus, ele fez o homem e fez o macaco. Deus chamou o homem de homem, mas quem chamou o macaco de macaco foi o homem, né? Deus fez o homem à imagem e semelhança dele, mas o macaco ele fez uma criatura de acordo com a cabeça dele. Deus queria o macaco como criatura, mas o homem como filho. Tanto que mandou o seu filho para que nós fôssemos unidos a ele, na sua igreja, o corpo de Cristo, né? Percebe? Então nós estamos ensinando para o teu filho biologia, tá? Teoria da evolução, tá? Então é isso aí, genética, né? Então é isso que é estudado. Então é estudado a verdade, né? Todo o conteúdo é assim, tá? E as crianças adoram, gente, tá? Agora a matéria que o pessoal mais confunde com religião é a matéria de língua portuguesa. Por quê? Porque na escola você aprende assim, A de alfabetização, A de amor, B de bola, C de casa, D de dado, E de elefante, não é assim? Olha que pobre, explica pro teu filho o que é amor. Amor é um sentimento. Aí bola, bola é esse negócio redondinho. E casa é esse negócio com telhadinho, né? E dado, dado é esse quadradinho com número. E elefante, esse animal gordinho. Aí você ensinou pro teu filho algumas coisas e o alfabeto, né? No Instituto Maria assim, A de anjo. Explica pro teu filho anjo. Mas você vai ter que saber explicar, né? Porque anjo não é um bebezinho com uma asinha, né? De jeito nenhum.
Aquilo é uma representação, né, bastante, né? Então, o que acontece? O B de Bíblia. Explica para o teu filho Bíblia, né? A revelação, os profetas, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, quando ela foi compilada, né? Concílio de Nicéia, ensina a verdade, né? Certo? Então, vamos lá. A, B, C, C de Cristo. Ensina para o teu filho Cristo. É mais do que casa, não é? D de Deus. Ensina para o teu filho Deus. Ele está alfabetizando, vamos ensinar Deus para o teu filho. Com a letra D. E de Efésios. Quantos cristãos sabem o que é Efésios? Né? Até isso, né? Tem gente que vai aprender o que é Efésios, né? Certo? Então, brincando assim, é desse jeito, vai ensinando, tá vendo? Não é aula de religião, é aula de alfabetização. Mas se a pessoa não prestar atenção, acha que é aula de religião. Mas por que que isso é bom? Porque você desenvolve muitas outras coisas ensinando o alfabeto, né? Você ensina virtudes, você ensina outras coisas que são mais profundas, né? Como eu disse lá no começo para vocês, a gente aprende a ler lendo, aprende a escrever escrevendo, né? Então, na língua portuguesa, você pode ensinar que existe a regra do M depois do P e do B, né? Do C cedilha S em tais situações e tá. Mas, cara, teu filho vai aprender isso escrevendo. Ele tem que escrever muito, né? E escrever é copiar texto. Quando você copia texto, está aprendendo vocabulário. Vocabulário é a matéria-prima do conhecimento, né? Dei um exemplo para vocês. Teste e adaptação. São significados completamente de profundidade totalmente diferentes, né? Então, o que acontece? O problema de uma criança que não é alfabetizada na hora certa, ela nunca vai conseguir ser inteligente. Porque ela não tem vocabulário, e sem vocabulário não tem inteligência. Pode ver, toda pessoa que tem dificuldade de entendimento, ela tem vocabulário fraco, né? E o seu filho vai escrever muito, o pessoal reclama, tem que escrever demais no Instituto Ave Maria. Tem sim, né? Só que em vez de pegar e ficar estudando textinho bobo, que não leva em lugar nenhum, que não ensina virtude nenhuma, a gente pega um texto bíblico, a biografia de alguém com virtuoso, correto? E aí a pessoa está copiando um texto e está aprendendo virtude, né? Vai copiar um texto de gênero, né? Tá aprendendo a escrever e está aprendendo gênero. Olha que coisa, né? Certo? Então, quer dizer, a gente toma esse cuidado. Então, quer dizer, as pessoas acham que a aula de português é aula de religião por causa disso, né? Porque todos os textos têm virtude. É lógico, copia a biografia de um Platão, de um Aristóteles, de um Bach, de um Beethoven, de um não sei quem, né? Certo? Mas é importante o seguinte, o herói do teu filho não é o cara do funk, não é o cara do futebol, não é o cara da política, certo? Não é o cara do sertanejo. Teu filho vai logo aprender cedo que não é o cara do TikTok, né? Certo? Que o herói do teu filho é Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Porque ele vai falar assim, pai, qual é o teu herói? Qual é a tua referência? Jesus Cristo. Ah, pai, você é minha referência. Não, a tua referência também é Jesus Cristo. Ama ele primeiro. Se você amar Jesus Cristo primeiro, você vai me amar de um jeito que você não me amaria sem isso, sem amar Jesus Cristo primeiro, né? Meus filhos, eles sabem disso. Quem você ama mais, eu ou Deus Jesus? Eles, eu amo mais Jesus, papai. Que bom. Então você está amando certo, né? E aí eles me amam de um jeito que eles são incapazes de explicar, né? Porque eles transcenderam, né? Então é isso, seus filhos vão ser vencedores, eles vão vencer nos 100 anos de vida na Terra e no eterno também, e a gente se encontra lá, né? Certo? Então esse é o modelo pedagógico do Instituto Ave Maria. Essa é a cereja do bolo, né? A gente quer aqui, né, as pessoas que têm essa mentalidade, aqui vai ser uma turma do bem, tá? Pessoal, é isso aí que eu tinha que falar com vocês.